Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Zé Sérgio, professor de matemática, e hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre trigonometria. Vou fazer um problema do ITA intitulado como Exercício Super Saiyajin nível 3. Dá uma olhada na transformação aí, ó. Isso mesmo. Então, moçada, não se esqueça, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho que está aí abaixo se você gostar do vídeo, beleza? Essa é a Sala dos Mestres. Olha a vinheta aí, ó. E aí vem a famosa questão: como que eu faço um exercício do ITA? Será que ele tem muita diferença de um exercício da FUVEST? Bom, moçada, primeiro, leia o texto com atenção e construa o desenho. Um problema do ITA, geralmente, ele te dá o desenho pronto ou ele vai pedir para que você confeccione esse desenho, geralmente um triângulo com várias linhas, vários ângulos, e é isso que a gente vai brincar hoje, tá? Vou fazer um exercício falando de soma de arcos envolvendo tangente, um exercício bem legal. Segue aí, por favor. Olha só o enunciado do exercício. Considere um retângulo ABCD em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Considere um retângulo ABCD em que o comprimento do lado AB é o dobro do comprimento do lado BC. Estou pensando em um retângulo, um lado o dobro do outro. Seja M o ponto médio do lado BC e N o ponto médio de CM. Quer dizer, o ponto M vai ser o ponto médio do lado BC e o N o ponto médio de CM, ponto médio do ponto médio. E aí vem a pergunta do cidadão. Eu quero saber quanto que vale a tangente do ângulo MAN. Essa é a pergunta dele, ó. 1/35, 2/35, 4/35, 8/35 ou 16/35. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Só para a gente ganhar tempo, eu criei o meu retângulo ABCD. Presta atenção, gente, ó. Esse é o meu retângulo ABCD, com um ladinho valendo o dobro do outro. O lado AD eu chamei de X e o lado AB eu chamei de 2x. Belezinha? Os ângulos em questão vieram a partir das duas diagonais que eu tracei, ó. Eu tracei uma diagonal saindo do vértice A e indo em direção ao ponto médio do lado BC, batendo no ponto M. E aí eu falei que eu tenho um ângulo em questão que eu vou chamar de beta. Beleza? Fiz o ponto médio entre o lado CM e achei o ponto N, traçando uma outra diagonal partindo do vértice A. E aí eu obtive um ângulo maior que eu estou chamando de gama. Moçadinha, presta atenção agora. O alfa, ele vai ser para nós o ângulo que ele está pedindo. Eu quero saber qual é a tangente do ângulo MAN. Eu quero saber quanto que vale esse alfa aqui. Eis a pergunta do cidadão, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro desse desenho, eu vou brincar como que eu vou representar esse alfinha aqui, gente. Esse alfa, na verdade, ele é o resultado da diferença entre o ângulo gama e o ângulo beta. Alfa é igual a gama menos beta. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou multiplicar os dois lados por tangente. Beleza? Por que tangente, gente? Porque, olha só, até rimou, né? Por que tangente, gente? Olha só, se nós pegarmos o triângulo ABM, é como se eu conhecesse o cateto oposto e eu conhecesse aqui é como se eu conhecesse o cateto oposto e o cateto adjacente. Por quê?
Se ele falou que M é o ponto médio, então, obrigatoriamente, essa distancinha aqui, ó, tem que valer x sobre 2. Já que o lado AD é x, o lado BC vale x sobre 2. E o ponto N, ele é metade da metade. Então, esse pedacinho aqui, ó, tem que valer metade da metade, x sobre 4. Beleza? Então, eu vou usar tangente só porque eu vou trabalhar com o cateto oposto e com o cateto adjacente. Se eu multiplicar os dois lados pela tangente, eu vou ficar com tangente de alfa é igual a tangente de gama menos beta. É isso que eu vou resolver no meu exercício. Para isso, eu preciso entender quanto que é tangente de beta e quanto que é tangente de gama, beleza, moçada? Vamos relembrar primeiro um pouquinho como que eu faço para descobrir as identidades trigonométricas falando de seno, cosseno e tangente. Primeiramente, aquilo que vai ser útil para nós, né? Tangente de A mais B, moçada, lembre lá? Tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama, tem gente que beija. Não esqueça do sinal negativo. Se aqui eu tenho mais no numerador e menos no denominador. Tangente de A menos B, tangente de A menos tangente de B, dividido por 1 mais tangente de A vezes tangente de B. Se é menos, menos no numerador e mais no denominador, beleza? Eis o meu lembrete. Então, eu vou voltar lá para a questãozinha, para o meu desenho inicial, onde eu tenho esse formatinho da questão até agora, ó. Então, eu tenho tangente de alfa igual a tangente de gama menos beta. Vou chamar isso de asterisco e vou guardar esta informação para que a gente continue o nosso cálculo. Lembrando também, eu disse para vocês que um problema como este é necessário eu ficar atento e não perder o foco daquilo que o exercício propõe. Então, o que eu quero? Eu quero saber qual é a tangente de alfa. Esse é o item que eu quero descobrir, beleza? Então, para isso, gente, eu vou achar quanto que vale, primeiramente, a tangente de beta. Vou achar tangente de beta. O que é tangente de beta? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de beta, cateto oposto. Gente, se eu pegar o meu triângulo ABM, ó, o cateto oposto é x sobre 2. Então, eu venho aqui e coloco x sobre 2. O meu cateto adjacente é 2x. Eu vou colocar 2x sobre 1. Tangente de beta, olha só. Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vou chegar que tangente de beta é igual a 1/4. Tangente de beta vale 1/4, que é o meu resultado da tangente de beta. Mas agora eu preciso saber também quanto que vale tangente de gama, olhando ainda o meu desenho original, beleza? Calma. Respira, inspira e não pira, beleza? Agora, pessoal, eu vou pensar um pouquinho na tangente de gama. Como que eu acho a tangente de gama nesse esquema que a gente criou? Vamos lá, gente, ó. Tangente de gama, eu vou fazer aqui nesse cantinho, ó. Tangente de gama, ele vai ser, para nós, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem faz o papel do cateto oposto? Gente, eu estou pensando agora no triângulo ABN. O cateto oposto seria o x sobre 4 mais o x sobre 2. E eu vou dividir tudo isso por 2x, que se refere ao meu cateto adjacente. Então, eu vou dividir tudo isso, vou colocar um tracinho aqui, ó,
por 2x sobre 1, só para ficar uma fração dividido por uma fração, beleza? Então, tangente de gama é igual a, gente, MMC na parte do numerador. Mínimo de 4 e 2, meu MMC seria 4. Então, ó, vou colocar aqui mínimo 4. 4 dividido por 4, 1 vezes x, x. 4 dividido por 2, 2, 2 vezes x, 2x. Passo o traço de inserção aqui embaixo, mais uma vez. Tudo isso dividido por 2x sobre 1. Olha só. Então, tangente de gama é igual a 3x sobre 4. Copia o primeiro e já multiplica pelo inverso do segundo. Já achei, então, quanto que vale tangente de gama. Que vale, olha só, gente, o x vai embora, né? Então, vou chegar em 3/8. Esse é o valor da tangente de gama. Para finalizar a questão agora, nós precisamos usar a diferença da tangente, beleza, moçada? Tangente. Vou fazer a diferença dos arcos envolvendo a tangente, a formulinha que a gente demonstrou para vocês. Então, só para a gente adiantar, tangente de alfa é igual a tangente de gama menos tangente de beta, dividido por 1 mais tangente de gama menos tangente de, vezes tangente de beta, melhor dizendo. Tangente de alfa é igual a 3/8 menos 1/4, dividido por 1 mais 3/8 vezes 1/4, que é o valor que a gente calculou aqui, ó. Tangente de beta, 1/4, tangente de gama, 3/8. Beleza? Vou fazer MMC para o meu numerador, bonitinho. Mínimo seria 8, certo, moçada? Deixa eu aumentar mais aqui, ó, só para a gente visualizar melhor essa passagem. Então, olha só, tangente de alfa igual mínimo 8. 8 dividido por 8, 1 vezes 3, 3. 8 dividido por 4, 2, 2 vezes 1, 2. Já fiz aqui o nosso MMC. Aqui na parte de baixo, vou finalizar a questão fazendo uma somatória envolvendo fração, ou seja, mais uma vez MMC. 3 vezes 1, 3. E 8 vezes 4, 32. Vou colocar sobre 1 e vou fazer o MMC aqui nessa parte, ó, que vai me dar 32. Mínimo de 1 e 32, ok? Tá acabando, tá acabando. Tangente de alfa é igual 1/8. Tudo isso dividido, vamos lá, por 30, ó, 32 dividido por 1, 32, 32 vezes 1, 32, mais 3 sobre 32. Então, tangente de alfa, copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, ó, 32, 35avos. Simplifica. Vou dividir por 8 aqui, numerador com denominador. Tangente de alfa, estou fazendo todos os passos, hein, moçada? 4/35avos. Será que tem essa alternativa? Será que a gente acertou? Vou voltar lá no enunciado. A gente calculou a tangente de MAN. Tangente de alfa, 4/35avos. Será que tem? Opa! Alternativa C. Moçada, vocês viram? Não é tão difícil, mas tem que seguir os passos, procedimentos, faça o desenho, lembra da identidade trigonométrica, é uma soma de arcos, é uma subtração de arcos, no caso a gente achou subtração de tangentes, e siga as orientações. Nas próximas semanas traremos mais novidades, imperdível aqui a nossa Sala dos Mestres, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e siga as dicas do nosso canal e dos nossos professores, beleza? Grande abraço, moçada. Bye.